Seja bem-vindo a mais um programa Saldo Extra. E sabe qual é o tema que nós vamos abordar hoje? Investindo no futuro. Vamos falar de poupança, vamos falar da importância de ter uma reserva. Nós vamos avaliar aqui através de uma matéria que foi especialmente preparada para tratar deste assunto, de como o tradicional cofrinho já está mudando a vida de muitas crianças que estão aprendendo a usá-lo. Conheceremos também história de pessoas que praticaram a economia desde cedo, fizeram uma poupança e realizaram grandes conquistas. Vamos ter também a análise de um especialista falando da importância de abordar esse tema para as novas gerações. Veremos também que o governo está preocupado com este assunto e a educação financeira já está presente nas escolas públicas. E os nossos jovens estão sendo desafiados a praticar a consciência financeira. Muitos estão estudando, mas já estão trabalhando para construir a sua carreira e um futuro com tranquilidade. Vamos acompanhar esta matéria e retornaremos depois do intervalo com os nossos comentários. Conta 1, 2, 3 moedinhas. Esse é um hábito da Ana Júlia. Mesmo pequena, o estímulo à economia é algo que faz parte do dia a dia da menina. A criança ela deve ser ensinada em todos os aspectos da vida, principalmente na área financeira, porque ela vai aprender a saber como utilizar o seu recurso de uma forma correta, de uma forma que ela realmente venha a satisfazer as suas necessidades e também ter responsabilidade no futuro. O que é que você faz exatamente com o dinheiro que você está recebendo agora do seu pai? Dou a metade a Deus e o resto eu economizo para comprar meu lanche na escola. Quanto é o seu lanche? R$2,50. Quando nós fazemos um momento da reunião familiar, onde nós colocamos as finanças em dias, elas participam também, as crianças participam. Quando a gente senta e conversa sobre essas coisas, a gente mostra para cada uma delas a importância de que o dinheiro tem na vida delas. Assim, na parte estudantil, na parte de vestimenta, na parte da alimentação. Então, tudo isso mostra a cada uma delas que elas precisam disso para poder sobreviver e também elas fazerem bom uso do recurso. A poupança ou a educação financeira, ela deve estar presente na vida da criança como qualquer outro tipo de educação. Como se ensina uma criança a comer direitinho à mesa, como ensina uma criança a educação sexual. Então a educação financeira ela deve fazer parte desse processo educacional na família. Porque desde cedo as crianças podem aprender a lidar com essas questões financeiras e evitar problemas no futuro. No panorama da economia brasileira, a poupança está cada vez com menos uso. No primeiro trimestre de 2013, o índice foi um pouco superior a 14%. No ano passado, era bem mais alta. Agora, por que isso acontece? Simples, o PIB do brasileiro para consumo está maior do que qualquer outro. E se compra mais, sobra menos dinheiro para investir e poupar. Na hora de organizar a vida financeira, os bancos podem assegurar os bens com benefícios de lucro a longo prazo, como é o caso da poupança. É uma excelente opção por conta da simplicidade com que se abre uma poupança. Ela se a poupança com a carteira de identidade, CPF, comprovante de residência. Basta isso para abrir qualquer valor, a gente abre a poupança, a Caixa abre a poupança. Segundo, ela hoje tem uma atratividade em cima da remuneração mesmo dela. A remuneração dela hoje está competitiva no mercado, muito procurada por conta disso também. Terceiro, tem uma questão de segurança. A segurança é importantíssima nas aplicações financeiras, que são os seus recursos que a pessoa está deixando no banco, ou seja, esses recursos precisam estar seguros. Então, as pessoas mais conservadoras pensam nisso e deixa o dinheiro na poupança, também procura a poupança com isso. E em quarto é a liquidez, que em qualquer momento a pessoa necessitou de sacar algum recurso para uma eventualidade, para alguma necessidade momentânea, ela vai lá com o seu cartão, vai no autoatendimento e paga e saca o dinheiro.
Se a opção do cliente é um bom rendimento, mas com segurança e para lograr a longo prazo, uma boa opção pode ser a previdência privada. Previdência privada é uma preocupação que deveria ser muito mais expandida, porque ela pensa na pessoa no futuro, tendo recursos, ela ter a disciplina de pagar, de fazer contribuições durante os períodos determinados e lá no futuro ela receber aquilo de volta como um salário. É uma programação da vida financeira da pessoa, ou seja, eu me programo para receber uma determinada renda a partir de tantos anos de contribuição. O engenheiro Marcondes optou pelo investimento desde cedo. Eu era estudante de graduação quando eu comecei a receber uma bolsa para ser estudante de iniciação científica. E como meus pais custeavam minhas despesas básicas, eu comecei a pensar como usar aquele dinheiro que eu estava recebendo da iniciação científica e como eu poderia aproveitar de uma forma melhor, né? Como poder aumentar aquele ganho de alguma forma. Eu não queria ficar limitado àquilo ali. As primeiras injeções no mercado foram bem analisadas. Muitas pessoas pensam que para você ser um investidor ou você ter alguma coisa assim, você precisa ser milionário. Nada disso. Existem investimentos que vocês faz com R$100, R$200. Você só precisa ter foco, ter visão, ter um objetivo, né? Eu comecei a analisar bem cruamente, né? Eu comecei a ler, perguntar às pessoas e realmente tinham sugestões diversas e muito conflitantes às vezes, né? É um mundo que tem muitas opiniões e tem muita gente que opina dando não o que você precisa, mas o que elas acham. Então eu resolvi estudar. Eu acho que estudar é o melhor investimento. Então eu comecei a comprar livros, assistir cursos e começar a entender eu próprio, eu mesmo decidi o que eu queria fazer. Com o tempo, os lucros apareceram. O mercado de ações teve um grande benefício, foi muito bem dotado entre 2003 e 2007, até 2008 mais ou menos, até perto da crise, né? Como eu comecei os investimentos na época de 2007, eu tive bons retornos em 2007. Em 2008 todo mundo conhece a crise que houve em 2008, e todo mundo sofreu com aquilo ali. Então, eu digo assim, em 2007 tive bons ganhos, em 2008 tive algumas perdas. Mas nem sempre as perdas são ruins, às vezes as perdas vêm para você que você aprenda alguma coisa, né? Investimentos são uma das coisas mais importantes que você tem que ter, equilíbrio emocional, né? Isso faz a diferença entre grande parte das coisas. Assim como o engenheiro, a opção pelo investimento é seguida por muita gente. O número de investimentos em fundo realizado pelos brasileiros nos últimos anos aumentou em mais de 80%. Em 2005, a quantidade de pessoas que optava por esse tipo de investimento era de aproximadamente 2,4 milhões de brasileiros. Hoje, esse montante ultrapassa a casa dos 4,5 milhões. Os principais investidores são aqueles da classe A. Em 2005, eles representavam 20% no percentual total de investidores. Hoje, eles chegam a 31%. Eles são seguidos pela classe B, que representa 11%. O estudo feito pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e Capitais ainda aponta que as mulheres estão investindo cada vez mais. Atualmente, mais de 7% delas são investidoras, um aumento em mais de 4 pontos percentuais em relação a 2005. Mas os homens ainda são os principais investidores. 8% dos brasileiros do sexo masculino investem em fundos. Os investidores são, na maior parte, casados e acima dos 49 anos de idade. O ideal, na verdade, para quem quer fazer investimento é procurar os investimentos tradicionais, como fundos CDI, que são lastreados em títulos do Tesouro, e também caderneta de poupança ou mesmo compra de ações que você pode fazer via banco. Esses são investimentos tradicionais que devem ser feitos, se não compra de carro ou mesmo de imóveis hoje que já não vale realmente mais a pena. E se investir realmente vale a pena ou não, só quem pratica que pode recomendar.
como você deve organizar suas finanças, né? Na literatura, ela indica que você deve organizar seu orçamento em 3 partes. A primeira parte, a parte que você tem que gastar com aquilo sempre, ou seja, aluguel, energia elétrica, telefone, educação sua, dos seus filhos. A segunda parte é uma parte de melhoria para você, né? Você quer viajar, você quer fazer uma academia, você quer fazer alguma coisa benéfica para você, né? Melhorar a sua vida, seu conforto. Você deve gastar na primeira parte cerca de 50%, na segunda parte em torno de 20% e os outros 30% do seu orçamento dedicar a investimento. Isso é uma lei que é indicada pela literatura. É claro que é muito difícil de se fazer isso, principalmente quando pessoas estão no início da carreira. E ter um compromisso sempre, o mais importante é você ter um compromisso sempre e real com o seu investimento, né? Investimentos não são coisas de longo prazo, não existem investimentos de curto prazo, não existe. Se você ganhou ou se você está pensando em ganhar em curto prazo, você não é um investidor, você é um especulador. Já retornamos e ao iniciar esse segundo bloco, eu quero apresentar para você, se é que você não conhece, o livro Administração Financeira da Família. Esse livro é de minha autoria, é da Casa Publicadora Brasileira e você vai encontrar aqui todas as dicas e conselhos que temos apresentado aqui no programa Saldo Extra. É um livro muito barato, de fácil acesso e você tem aí na sua tela o site da Casa Publicadora, o telefone da Central de Atendimento. Faça contato e se você gostar, eu tenho certeza que você vai gostar, você pode recomendá-lo aos seus amigos. Nós abordamos aqui no primeiro bloco o assunto da questão da poupança. Nós vimos através da matéria como é importante tratar desse assunto. Eu gostaria de fazer um comentário, mas antes eu quero contar uma história para vocês. Que essa história nos diz o seguinte: fala que o pai estava em casa aguardando que o seu filho voltasse da escola. E quando o seu filho chegou em casa, o pai pediu para ver o seu boletim. E quando o pai olhou as notas, ele se deu conta de que o filho estava com notas baixas em todas as matérias. E ele perguntou para o filho: meu filho, o que está acontecendo? Ao filho lhe respondeu: ah, pai, lá na escola está cheio de problemas, a professora vive faltando, o laboratório está deficiente, a biblioteca não tem um espaço adequado para a gente estudar, a minha escola não está muito boa, o senhor sabe das dificuldades que eu tenho encontrado lá. O pai ouviu o seu filho e disse assim: filho, deixa agora eu ver o seu caderno. E quando o pai pegou o caderno do filho, se deu conta também de que o filho não fez nenhum dos deveres de casa que a sua professora havia pedido para ele. Sabe qual é a conclusão que nós tiramos desta história? É que o filho estava reclamando da escola, mas ele não estava fazendo a sua parte. Por que estamos analisando esse assunto dessa forma? Porque existe muita gente que vive reclamando. Reclama do seu salário, reclama do seu empregador, reclama do governo, reclama dos serviços oferecidos pela sua prefeitura, pelo seu estado, mas está esquecendo de fazer a sua parte. Por isso, amigo, eu quero lhe dar um conselho. Pare de reclamar. Pare de ficar falando do governo. Pare de ficar reclamando do seu salário. Pare de ficar jogando a culpa para os outros daquilo que você poderia estar fazendo para o seu próprio benefício, para o bem-estar da sua família e o bem-estar do seu bolso. É por isso que eu vou ser incisivo com o assunto que eu vou falar hoje. Se eu tivesse que fazer uma pergunta para saber se alguém está vivendo com estabilidade financeira, eu faria a seguinte pergunta: esta pessoa tem uma reserva? Ela tem uma poupança? Se ela disser que sim, poderia até afirmar que esta pessoa está vivendo com uma estabilidade financeira. Agora, é claro que se esta reserva estiver diminuindo, esta poupança estiver diminuindo, essa pessoa pode correr risco de ter problemas financeiros no futuro. A reserva ela é fundamental
para que você tenha estabilidade financeira e que você busque a qualidade de vida. Você sabe por que muitas pessoas estão endividadas e passando por dificuldades? Por causa dos imprevistos. E quais são os imprevistos? Alguém que fica doente na família, quem sabe um acidente que teve com o carro e teve que consertar o veículo, ou quem sabe o carro tenha dado um defeito. Você teve que fazer uma viagem que não estava esperada para atender uma pessoa que você ama, um familiar, alguém que está distante. Quem sabe um eletrodoméstico lá na sua casa estragou, a máquina de lavar, a geladeira, e permanentemente nós estamos passando por situações adversas. E quando surgem os imprevistos, vêm também as despesas. E o que acontece quando nós não estamos preparados para os imprevistos? Nós temos que lançar mão do crédito fornecido no mercado para poder cobrir os imprevistos. E normalmente vem o cartão de crédito, o parcelamento das compras no cartão, vem o uso do cheque especial, vem o uso do crédito pessoal oferecido lá pelo governo. E o que acontece quando lançamos mão deste crédito oferecido no mercado para cobrir os imprevistos? Aumentamos o custo da nossa vida. Isso mesmo, aumentamos as nossas despesas com o pagamento dos juros. Qual é a saída para que você encare os imprevistos, possa passar por eles sem ter problemas financeiros? Tendo uma reserva, tendo uma poupança. Por isso eu quero apresentar aqui quais são os grandes benefícios que nós temos na vida financeira se nós temos uma caderneta de poupança ou temos uma aplicação financeira e mantemos um dinheiro guardado que vai nos ajudar em situações adversas da vida. O primeiro benefício, eu afirmo com segurança que a reserva trará estabilidade financeira. É uma garantia de estabilidade financeira. No mundo corporativo, as empresas que trabalham tendo dinheiro em caixa, elas conseguem ter menores custos dos seus produtos, conseguem ser mais competitivas no mercado e conseguem obter melhor lucratividade. Da mesma forma vai acontecer na nossa vida. É por isso que eu digo sempre que qualidade de vida e estabilidade financeira não está associada ao tamanho do salário, mas sim na forma que você administra aquilo que você ganha. Uma das melhores maneiras de você administrar o que você ganha é quando você dedica parte da sua renda para uma reserva financeira, para uma poupança. Além da poupança garantir a estabilidade financeira, a poupança vai fazer frente aos imprevistos. Quando, por exemplo, você perceber, se deu conta lá na sua casa que o compressor da sua geladeira estragou, ou quem sabe o motor da sua máquina de lavar, e você tiver que chamar um técnico para consertá-la, você vai poder pagar a mão de obra, você vai poder comprar a peça que estragou e vai pagar à vista e vai negociar um bom desconto. Ou seja, aquele imprevisto que você trouxe não vai lhe trazer um problema financeiro. Agora, além de cobrir esses imprevistos que surgem no dia a dia, a reserva traz um terceiro grande benefício, a economia no pagamento de impostos. Você já deve ter se dado conta que os carnês de impostos que nós recebemos, ele tem a opção de pagar à vista. E você consegue ali um bom desconto, mesmo que seja 5%. Aonde você consegue uma remuneração compatível com aquele desconto, aplicando o valor que você pagaria à vista no mercado, você não vai conseguir. Portanto, ter a reserva vai fazer que você torne o seu custo de vida mais barato. Eu citei o exemplo dos impostos, pagando à vista. Um outro grande benefício de ter uma reserva é que você traz o poder de negociação para o seu lado. Vá comprar, por exemplo, um carro numa agência e você, ao avaliar o preço, você diz assim para o vendedor: eu quero comprar este carro à vista. Você não apenas vai conseguir um bom desconto, mas você pode até pedir alguns acessórios no seu carro. Você vai ter benefícios, porque o poder de negociação está do seu lado. Eu quero dizer aqui, afirmar que o dinheiro é muito precioso no mercado. Todo estabelecimento, todo prestador de serviço quer receber pagamentos à vista, porque ele também será beneficiado ao contratar fornecedores, ao contratar outros serviços para o desempenho da sua atividade. Por isso, fica a dica para você pagar sempre à vista,
para você obter descontos. Agora, lembre-se, se existe aí algum estabelecimento dizendo que o preço à vista é igual ao preço em 10 vezes, que é o mesmo valor, não acredite. Em todo parcelamento, por menor que seja, existe um custo financeiro embutido. Tente negociar um desconto para pagar à vista. E se você não conseguir, vá em outro estabelecimento, porque certamente você vai encontrar o mesmo produto ou, quem sabe, o mesmo serviço mais barato. E qual é o último benefício que eu destacaria aqui de ter uma poupança e uma reserva? Ele torna o seu planejamento viável. Se você fez um planejamento para adquirir um bem, para trocar de carro, se você fez um planejamento para, por exemplo, tirar férias com a sua família, ao você ter uma poupança, você vai ali fazendo uma economia gradativa para que o seu planejamento seja efetivado, ele seja concretizado. E fica aqui, portanto, o nosso apelo. Comece a economizar, comece a investir no seu futuro, comece a fazer a sua poupança, mesmo que seja como as crianças que nós abordamos aqui na nossa matéria. Comece a fazer a sua economia. E um detalhe, através das pequenas coisas. Uma pequena economia como algumas moedas podem fazer muita diferença no futuro. Por isso, comece a pensar nesse assunto. E eu quero concluir o programa buscando um exemplo na Bíblia. O texto que eu quero ler para vocês encontra-se no livro de Provérbios, no capítulo 30, nos versos 24 a 28. Olha o que nos diz a palavra de Deus. Há 4 coisas muito pequenas na terra, que, porém, são mais sábias que os sábios. As formigas, povo sem força, todavia, no verão, preparam a sua comida. Os coelhos, povo não poderoso, contudo, fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, contudo, marcham todos em bandos. A lagartixa, que se apanha com as mãos, contudo, está nos palácios dos reis. A natureza do nosso Deus, nos ensinando lições. Pequenos seres criados por Deus, que traz para nós aplicações para a nossa vida. E eu destaco aqui o exemplo das formigas. Elas aprenderam a preparar o seu alimento para sobreviverem no futuro. E eu pergunto, por que nós não podemos fazer o mesmo? Por que não dedicar um tempo a avaliar as pequenas coisas da vida e começar a formar hoje, a construir hoje o nosso futuro, o bem-estar dos seus filhos? Fica aqui o nosso conselho e fica aqui a nossa palavra de agradecimento pelo seu carinho e a sua audiência. Nós o convidamos para que esteja aqui conosco no próximo programa Saldo Extra e eu estarei aqui esperando por vocês. Até lá!